Durante longos 13 anos, dois presidentes membros do Partido dos Trabalhadores governaram o Brasil. Seria injustiça da minha parte não ressaltar o fato de que nos primeiros anos desse governo, nosso país conseguiu mostrar algumas mudanças positivas. Entretanto, o governo do Partido dos Trabalhadores, depois de mais de uma década, custou muito caro. Nos momentos finais do governo do Partido dos Trabalhadores, o Brasil se encontrava perdido em uma das maiores crises de sua história. O sistema público de saúde nunca esteve tão precário. O desemprego ultrapassou a casa dos 12 milhões. A violência no Brasil causa 60 mil homicídios por ano. A Lava Jato mostrou ao mundo um dos maiores esquemas de corrupção da história. Tudo isso foi uma herança deixada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Tudo mudaria na histórica e conturbada eleição presidencial de 2018, onde um simples deputado federal do Rio de Janeiro conseguiu alcançar o cargo mais alto de um país. Olá a todos, nós do Terça Livre TV estamos acompanhando neste exato momento a posse do novo presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Hoje é um dia histórico para nosso país. Depois de muito tempo, teremos um político conservador no cargo mais alto do país. A direita no Brasil ressurge com muita força e expressão com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, enviou felicitações ao nosso novo presidente. Jair Messias Bolsonaro é eleito o novo presidente do Brasil no primeiro turno, com 67% dos votos válidos, contrariando todas as pesquisas que indicavam o segundo turno com Haddad. A oposição política alega fraude nas eleições e manifestações começam a surgir. Países membros do Foro de São Paulo se reúnem e ameaçam uma reação ao que eles chamam de um governo golpista de extrema direita. De acordo com informações vazadas da Agência Brasileira de Inteligência, países sul-americanos cujo atual governo é de esquerda e fazem parte do Foro de São Paulo estão prestes a colocar em prática uma ação militar contra o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O plano seria apoiar um golpe de Estado que culminaria na ascensão de Lula no poder supremo do Brasil. Por acaso você tem ideia do que é o Foro de São Paulo? No início da década de 1990, o Partido dos Trabalhadores promoveu a criação de uma espécie de seminário internacional para reunir partidos e organizações políticas de esquerda de toda a América Latina. Era apenas uma conferência internacional reunindo diversos partidos de esquerda. Pelo menos, era isso que eles queriam que nós pensássemos. Partidos políticos de esquerda de mais de 20 países da América Latina fazem parte do Foro de São Paulo. Muitos desses partidos estão no governo de seus respectivos países. O Foro de São Paulo conseguiu impor uma influência ideológica muito grande em países como Bolívia. As relações diplomáticas do Brasil com alguns países da América do Sul foram drasticamente abaladas após a eleição de Jair Messias Bolsonaro. A oposição interna e externa alegava que a eleição no Brasil tinha sido uma grande fraude. Uma fraude orquestrada pelos mesmos golpistas que derrubaram Dilma Rousseff e prenderam Luiz Inácio Lula da Silva. No início de 2019, as principais lideranças políticas do Foro de São Paulo se reuniram na Bolívia. Essa reunião resultou no surgimento da Liga Socialista do Foro de São Paulo, formado por 7 países, cujo governo era de esquerda. Esses países firmaram um pacto que tinha como objetivo declarar guerra ao Brasil e derrubar o presidente Jair Bolsonaro. O cenário de guerra estava pronto. De um lado, a Liga Socialista do Foro de São Paulo, formada por Bolívia, Cuba, Equador, Guatemala, El Salvador, Uruguai e Venezuela.
Do outro lado estava o Brasil de Bolsonaro, também chamado pelos seus combatentes de Brasil Patriota. O Brasil tem uma população de mais de 207 milhões de habitantes. São 84 milhões aptos para o serviço em prol da guerra. Atualmente, são 334.500 soldados prontos para a linha de frente e outros 1.652.500 soldados reservas até que o país inteiro esteja pronto para a guerra. A Liga Socialista do Foro de São Paulo tem ao todo mais de 93 milhões de habitantes. São mais de 44 milhões aptos para o serviço em prol da guerra. São 331.075 soldados prontos para a linha de frente e outros 1.468.000 soldados reservas. Em abril de 2019, a Agência Brasileira de Inteligência alertou o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que tropas bolivianas estavam instalando sistemas de lançamento de mísseis na fronteira com o Brasil. A mesma movimentação suspeita foi registrada na fronteira com o Uruguai e na fronteira com a Venezuela. A CIA ainda alertou o governo brasileiro de que Cuba, Guatemala e El Salvador estavam enviando recursos humanos e militares para a Venezuela. Uma guerra na América do Sul era agora apenas uma questão de tempo. O sistema terrestre das Forças Armadas do Brasil conta com 469 tanques de guerra, 1.707 veículos blindados de combate, 112 canhões, 563 sistemas de artilharia pesada e 180 projetores de foguetes. A Liga Socialista do Foro de São Paulo conta com 1.131 tanques de guerra, 3.743 veículos blindados de combate, 175 canhões, 762 sistemas de artilharia pesada e 170 projetores de foguetes. Tudo indicava que o plano da Liga Socialista do Foro de São Paulo era abrir 3 frontes de batalha. A Venezuela atacaria pelo norte, a Bolívia pelo centro e o Uruguai pelo sul. Coube aos uruguaios a missão de chegar até Curitiba para tentar libertar Lula. O sistema aéreo das Forças Armadas do Brasil conta com 46 aeronaves interceptoras, 125 aeronaves de ataque, 370 aeronaves de transporte, 176 aeronaves para treino, 255 helicópteros e 12 helicópteros de ataque. O sistema aéreo da Liga Socialista do Foro de São Paulo conta com 88 aeronaves interceptoras, 115 aeronaves de ataque, 303 aeronaves de transporte, 221 aeronaves para treino, 257 helicópteros e 14 helicópteros de ataque. Em meados de março de 2019, o Brasil, em estado de guerra, já estava com 2 milhões de militares prontos para o conflito armado. Os mais de 300 mil soldados ativos na linha de frente já estavam posicionados nas principais regiões fronteiriças do país. Todos os voos para países vizinhos foram cancelados. Todas as nossas fronteiras foram duramente reforçadas. Os nossos soldados de selva já estavam de prontidão nas matas de Roraima. A Força Naval Brasileira estava navegando em direção ao litoral uruguaio. O Brasil estava pronto para a guerra. O sistema naval das Forças Armadas do Brasil não possui porta-aviões, tem 5 submarinos, 8 fragatas, 4 corvetas, 34 navios de defesa costeira e 10 navios de guerra de Minas. O sistema naval da Liga Socialista do Foro de São Paulo não possui porta-aviões, tem 4 submarinos, 5 fragatas, 9 corvetas, 57 navios de defesa costeira e 11 navios de guerra de Minas.
Essa guerra entre o Brasil e alguns membros da Liga Socialista do Foro de São Paulo acabaria puxando outras nações para o conflito. O mundo inteiro estava em alerta. A Organização das Nações Unidas temia que essa guerra envolvesse potências mundiais nucleares. O Brasil com um presidente conservador contra países de extrema esquerda. Os demais países sul-americanos iriam permanecer calados? Qual seria o posicionamento de nações como Rússia, China e Estados Unidos? O Brasil está pronto para defender sua soberania a qualquer custo e contra qualquer inimigo. Foi um dos últimos discursos do presidente Jair Bolsonaro antes do primeiro disparo que causaria uma guerra na América do Sul. A informação que recebemos agora é de que Donald Trump ordenou um bloqueio naval em Cuba e que nesse exato momento 2 porta-aviões norte-americanos se deslocam em direção à Venezuela. Vladimir Putin, por sua vez, alertou que tais medidas podem resultar em uma terceira guerra mundial.